Bom dia, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Amarildo Fernandes, da Comunidade Apostólica Peniel e do Instituto Conhecer, e nós estamos aqui meditando na seguinte pergunta: por que Jesus morreu? Por que ele teve que sacrificar na cruz, se sacrificar na cruz por mim e por você? Nós vimos que o sacrifício vem lá desde Adão, quando o Senhor matou animais para cobrir Adão e Eva com suas peles. Ali o sangue já foi vertido pelo homem. Depois nós vimos um sacrifício com um propósito que é feito entre Labão e Jacó, e esse sacrifício é um sacrifício feito pela não agressão, por uma promessa de não agressão. Nós vemos então que esses sacrifícios vão até Êxodo, onde há um sacrifício que nós podemos chamar como sacrifício mesmo, no literal, que é o ofício sagrado, o sacro ofício, algo que é feito, algo que é realizado por alguma coisa maior, por alguma coisa santa, alguma coisa separada, onde o cordeiro é morto para que o sangue seja aspergido nos umbrais, para que o anjo da morte não visite aquelas casas. Depois, a partir do capítulo 13 de Levítico e também em Números, nós vamos perceber que é criado um sistema para o sacrifício. Direções são dadas, maneiras de serem feitos esses sacrifícios, quantidades, tudo que envolvia o sacrifício em si, sobretudo o sacrifício na tenda e também depois no templo, foram normatizados, vamos dizer assim, foram normatizados. Havia normas, critérios a serem seguidos, o tipo de sacrifício, o tipo de oferta, como ele seria feito. E eu não quero entrar aqui nessas questões ou nesses detalhes, porque não é, na verdade, o nosso propósito aqui. Quero só que você entenda que, ao ser normatizado o sacrifício, o povo começou a preferir sacrificar do que obedecer. Eu então cometia pecados e depois levava o meu sacrifício até o templo, ou até a tenda, e ali o sacerdote fazia a imolação do animal e o meu pecado era transferido para aquele animal. Ora, então ficou muito mais simples pecar e depois sacrificar do que obedecer e não pecar. Isso se transformou numa coisa tremenda, terrível, e chegou até os tempos de Jesus, quando nós vemos que, na verdade, se estabeleceu um comércio para essa questão do sacrifício, um comércio monumental para isso. Lá em 1 Samuel 15, 22, o profeta diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso o profeta questiona. Deus tem mais prazer no sacrifício de animais, nas gorduras desses animais, do que o povo obedecesse aquilo que estava escrito, aquilo que Deus disse? Então o profeta continua: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus não se alegrava mais naqueles sacrifícios, porque aqueles sacrifícios tinham perdido todo o sentido. Já não eram mais sacrifícios feitos para um propósito. O único propósito era se livrar dos pecados, era se livrar da desobediência, era fazer algo que libertasse o homem daquilo que ele tinha cometido. Já não havia propósito nesse sacrifício, nem esse sacrifício tinha o sagrado ofício. Não era mais um sagrado ofício, não era por aqueles que deixavam ou davam ou praticavam o sacrifício, como também não eram pelos seus sacerdotes, aqueles que recebiam. A Bíblia em vários lugares menciona que esses sacerdotes também passaram a sobreviver, a viver desse sacrifício, dessas gorduras queimadas, desse sacrifício dado no templo. Talvez você até note isso hoje, não? Pessoas têm sacrificado, ofertado, simplesmente para ter alguma coisa, para possuir alguma coisa,
não é? Não para o verdadeiro ofício do sacrificar, não para a verdadeira questão do sacrificar. Ora, chegou-se a um ponto então que o sacrifício tinha perdido absolutamente a razão, mas ele era necessário que houvesse um sacrifício de sangue, era necessário que para a nossa redenção, para a minha e para a sua redenção, houvesse um sacrifício de sangue. Deus não volta atrás na sua palavra, nem aquilo que ele determina, e Deus também não é surpreendido por absolutamente nada. Quando Adão e Eva caíram no paraíso, Deus já tinha um propósito de restaurar a comunhão com o homem. Já sempre houve esse propósito, ele estava preparado desde sempre. Então, esse sacrifício de sangue, esse perfeito sacrifício, precisava ser único, derradeiro, um que fosse e que valesse sobre todos os sacrifícios. E é sobre isso que eu vou falar com você amanhã. Espero que você tenha oportunidade de estar comigo. Por hora eu quero convidar você a, se puder, fechar os seus olhos, se não, a colocar o seu coração em Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu coloco as nossas vidas, Senhor, a minha vida e daqueles que estão me ouvindo na Tua presença. Nos guarda, Senhor, nos faz entender o Seu sacrifício. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã espero estar com você, então, novamente. Tenha um grande dia e até amanhã.